Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um salgadinho, que é uma espécie de um pãozinho recheado. Essa receita é uma receita muito boa, a massa é super coringa, dá para vocês fazerem diversos tipos de salgado assado. Se quiserem fazer essa espécie de pãozinho recheado, mais fofinho, deixa crescer por mais uns 15, 20 minutinhos antes de levar para o forno, tá bom? É super prático, uma delícia, eu amei essa massa, ela é um pouquinho mais adocicada, difere um pouco aí das massas que eu já fiz aqui no canal de torta, de pizza. Eu espero muito que vocês gostem e façam essa receita na casa de vocês. Esses aqui são todos os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer a nossa receita de hoje e, como sempre, eu vou passar para vocês cada um deles. Eu vou utilizar leite, vou utilizar também óleo, aqui eu tenho água, ovo, açúcar cristal, manteiga ou margarina, fermento biológico seco, farinha de trigo, aproximadamente 1 kg. E eu vou passar para vocês agora os recheios que eu vou utilizar. Começando pelas salsichas que eu vou utilizar. Vou colocar também presunto ralado, mas pode ser fatiado. Mussarela, também eu estou utilizando ralada, mas pode ser a fatia, não tem problema. Requeijão cremoso, tá, da sua preferência. E eu vou utilizar sal também. Então, para começar, com uma vasilhinha que possa ir ao micro-ondas, eu vou misturar aqui agora o meu leite e a água, para poder amornar no micro-ondas para a gente começar a receita, né, a nossa massa. Então, feito isso, eu já vou levar aqui no micro-ondas, vai ficar aqui mais ou menos 1,5 minutos para amornar. Passado esse tempo, eu já peguei aqui uma recipiente maior e agora a gente vai fazer a massa. Então, eu vou colocar aqui o leite e a água morno já e eu vou acrescentar o óleo, logo em seguida o açúcar, a manteiga, o ovo e agora o sal. Depois que eu coloquei o sal, eu vou misturar para o sal diluir, para em seguida eu poder inserir o fermento nessa mistura, tá? Que é importante eles não ficarem em contato. Depois eu vou misturar um pouquinho mais com a ajuda de uma colher e vou acrescentando a farinha aos poucos e mexendo também com a colher, mais ou menos aí até eu colocar metade desse saco de farinha, tá? Uns 500 gramas, para poder dar uma textura, um ponto melhor para a gente começar a sovar com as mãos. A gente vai poder sovar essa massa logo, logo. Então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, até dar o ponto, eu já vou mostrar para vocês aqui qual é o ponto de começar a sovar com as mãos. É esse aqui. Ainda gruda um pouquinho, mas eu ainda não coloquei toda a farinha. Agora eu vou passar essa mistura, né, essa massa toda para a bancada, para a gente sovar com o restante da farinha até que desgrude das mãos e vai demorar mais ou menos aí uns 15 a 20 minutos sovando bem essa massa. Já sovei bastante, a massa tá bem lisinha, não tá grudando mais, tá bem fofinha aqui, como vocês podem ver. Agora é hora de passar ela para poder crescer, né? Vai fazer agora uma fermentação. Vou cobrir aqui com um paninho bem limpinho e vou levar pro sol. Aqui tem sol, então eu vou deixar lá que cresce bem mais rápido. Vou deixar aqui por mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Já cresceu, aqui já é o resultado da massa, já passou esse tempo. Agora é a hora da gente rechear os nossos americanos, então já deixei aqui tudo prontinho. Cortei as salsichas no meio, assim eu acho que fica melhor para poder rechear. Então já tá aqui o requeijão e os meus utensílios, né? Que eu vou utilizar para poder cortar também e abrir. Então, com um pedaço de massa, né, eu vou começar a abrir aqui com o auxílio de um rolo de macarrão. Coloquei um pouquinho de farinha na bancada para a massa não grudar nem nada. Então eu vou cortar as aparas, onde que fica um pouquinho mais grosso. A espessura vocês vão definir. Eu gosto de mais fino, tá bom? Mas aí vocês definem como vocês preferem. Então, o importante agora é deixar a massa em formato de retângulo para a gente poder rechear e dobrar esses americanos. Então, dessa forma aqui é ideal. Agora eu vou
passar o requeijão no centro, deixando as bordinhas sem, como tá aí no vídeo. E eu vou colocar as salsichas nessa posição, tá bom? Vou colocar as salsichas assim e agora eu vou colocar o queijo. A quantidade também fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem também colocar outros recheios como frango desfiado, alguma ervinha seca, né, orégano, também fica à vontade. Feito isso, agora eu vou dobrar uma dessas partes para dentro, né, para o centro, em cima do nosso recheio. E com a ajuda de um pincelzinho com um pouquinho de água, eu vou passar bem nesse finalzinho da massa em cima, para quando eu vier com a outra parte da massa, ela grudar bem mais fácil e ficar mais firmezinho o nosso salgado. Então fez isso, é só passar agora a outra parte, fechando o nosso salgado e deixando ele bem arrumadinho e sempre aparando os restantes de massa que ficar nas bordas, tá bom? Pronto, aqui eu já dobrei. Agora, com o auxílio da espátula, eu vou medir aqui de acordo com o tamanho da salsicha para poder cortar. Fiz isso e já transferi para uma forma untada com um pouquinho de manteiga e farinha de trigo, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço de presunto, que é da mesma maneira, né? Eu deixei a massa no retângulo como eu fiz na primeira vez, coloquei requeijão, presunto, mussarela e também para dar um toquinho diferente eu vou colocar um pouquinho de orégano que eu tenho aqui, tá? Mas fica totalmente a critério. Então tá aqui pronto os salgadinhos, já fiz tudo, né? Os de presunto, os de salsicha com queijo. Agora é hora da gente pincelar um pouquinho de gema e óleo para poder levar ao forno. Se vocês quiserem que ele cresça um pouco mais e vire um pãozinho, agora é só deixar mais uns 20 minutinhos antes de ir para o forno, tá bom? Se não, vocês já podem fazer esse processo da gema e já levar imediatamente. Então aqui eu tô passando um pouquinho de gema, né, que é só uma gema com um pouquinho de óleo em cima para dar aquela corzinha legal. Coloquei aqui para decorar uns oréganos, também eu tenho gergelim branco. Também fica a critério que vocês tiverem aí, vai ficar legal também, tá? Essas ervinhas secas. Agora eu vou levar para assar em forno 180 graus, pré-aquecido, mais ou menos aí uns 20 minutinhos e eles já vai estar prontos, pessoal. Aqui já tá o resultado pronto, tá? Já estão todos assadinhos, né? Ele cresce um pouquinho mais no forno, então ele fica bem fofinho, bem recheado e muito gostoso.